Eu mandei semana passada para vocês uma lista de exercícios, né? Um PDF para vocês pedir para ser encaminhada no grupo, porque eu estava com problema de internet e o pessoal estava tentando consertar e tal. Vai voltar a internet só às 6h30. Então eu nem sabia que tinha voltado, já tinha mandado a lista. Foi até bom que a gente pode hoje tirar as dúvidas se vocês tiverem feito. Vocês tentaram fazer? Tem alguma que vocês querem em específico que eu resolva, né? Eu coloquei 7 questões com gabarito para vocês. Ou eu posso ir resolvendo uma por uma? Eu acho que você pode ir resolvendo, porque eu tive muita dificuldade. Então tá, então vamos resolvendo aqui então. Ó, a primeira é do Enem de 2011. Deixa eu... Pode fixar minha tela que a gente vai assim nesse esqueminha aqui, ó. Então a primeira é essa aqui, né, do Enem de 2011, e ele fala um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar a sua lanterna. Utilizando da lâmpada e da pilha retirados do equipamento e de um fio com suas extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Qual dessas ligações vai funcionar? Bom, primeira coisa, você tem que entender como que acontece dentro de uma lâmpada dessa aí, que é uma lâmpada de filamento, né? Dentro dessa lâmpada, ela tem um filamentozinho assim, e a corrente elétrica ela tem que fluir por esse filamento. Então, um fio dessa lâmpada está ligado do lado dela, né, naquela rosca que existe do lado dela, e outro fio dessa lâmpada está ligado na parte de baixo dela. Tá? Então aí você tem aqui o invólucro da lâmpada, né? E a energia elétrica ela tem que fluir através, ou ela entra por aqui, passa pela lâmpada e sai por aqui, ou o contrário, tanto faz, tá? O que interessa é que para você ligar uma lâmpada, você tem que colocar um fio do lado da lâmpada e um fio embaixo da lâmpada, ou uma conexão embaixo da lâmpada. Então, por exemplo, a maneira 1 de ligar a lâmpada, olha só, funciona. Essa maneira 1 funciona. Não funciona porque a parte de baixo da lâmpada está ligada no polo positivo da pilha. Ó, esse aqui é o polo positivo da pilha, a parte de baixo é o negativo. Eu tenho um fio que liga o polo negativo da pilha à parte do lado, aquela rosca metálica que tem do lado da lâmpada, enquanto a bundinha da lâmpada está ligada no polo positivo. O que interessa é que ou você coloca o polo positivo do lado e o polo negativo embaixo, ou o contrário, tá? Poderia ser também o polo negativo aqui do lado, vou colocar de azul, e o polo positivo aqui embaixo. Então, ou fica positivo e negativo, ou negativo positivo, tanto faz. A diferença é que quando aqui for positivo, a corrente elétrica vai entrar por aqui e sair por aqui, tá? Entra pelo positivo, sai pelo negativo. Então, é por isso que aqui essa lâmpadazinha 1 funciona. É por isso que a lâmpada 2 não funciona. Porque a lâmpada 2 ela está ligada, a bundinha dela está ligada no negativo da pilha, só que o lado dela não está ligado em nada, porque o polo positivo da pilha é essa pontinha aqui dela. Aqui está o polo positivo. E o fio está ligado aqui do lado da lâmpada, e aqui não é nada. O polo positivo da lâmpada é essa cabecinha aqui, e o polo negativo da lâmpada é a bundinha toda, tá? O negativo da lâmpada conta tudo aqui embaixo. Só que o positivo é só essa partezinha proeminente aqui. Então, quando eu ligo o negativo da lâmpada no negativo da pilha, beleza. Só que olha só, a parte do lado dela não está ligada em nada. Então, essa ligação 2 não funciona. A ligação 1 funciona, ok. A ligação 3, será que funciona? Ué, funciona, não funciona? Aqui, ó. Qual que é a diferença da ligação 3 para a ligação 1? Nenhuma. Nenhuma. A ligação 3
eu liguei o positivo, o lado da lâmpada aqui, né, no polo negativo. Desculpa, ele não é negativo, aqui é negativo, né? Porque o polo negativo da lâmpada está aqui, eu estou ligado um fio aqui, e o polo positivo da lâmpada, essa cabecinha aqui, está ligado na bundinha da lâmpada, né? Essa parte proeminente é o positivo. Então eu fiz o que eu precisava. A parte de baixo da lâmpada tem que estar ligada em um dos polos e a parte do lado tem que estar ligada no polo oposto. Então 3 também funciona. A 4 não funciona, porque do lado da pilha não tem nada, tá, gente? Eu só liguei o polo positivo aqui, né? O polo positivo está ligado aqui na cabecinha da pilha, só que o polo negativo, a bundinha da lâmpada não está ligada em nada, então não vai funcionar. É igual aqui a 2, tá vendo? Uma parte da lâmpada está ligada em nada. A pilha ela só funciona quando você liga um fio ou uma parte da lâmpada aqui e a outra parte aqui, ó. Aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. Se eu encosto a lâmpada onde não tem nenhum dos dois polos, ela nunca vai ligar. A parte 5, olha só. Eu liguei o polo negativo da lâmpada no vidro da lâmpada. O vidro não conduz eletricidade. Então não funciona. Olha a parte 6, que legal. A parte 6, eu liguei o polo negativo da lâmpada através de um fio do lado. Só que eu liguei o lado da lâmpada também num polo positivo. Eu liguei o lado da lâmpada em dois polos opostos e essa parte da lâmpada aqui não está ligada em nada. Então não funciona. A ligação 7. Olha só. O negativo da pilha está ligado na parte de baixo da lâmpada através de um fio. E a parte lateral da lâmpada está ligada no polo positivo. Então a ligação 7 funciona. Resposta correta: 1, 3 e 7. Letrinha D. Eu tenho que ligar uma parte da lâmpada, um dos polos da pilha na parte lateral da lâmpada e o outro polo da pilha tem que estar na parte inferior da lâmpada, naquela bundinha meio pretinha que tem assim, sabe? Tinha uma proeminência embaixo da lâmpada, meio pretinha. Aquilo é um dos polos da lâmpada, enquanto a rosca dela é outro polo. Então só funciona na 1, na 3 e na 7. Nas outras não funciona. Ok? Alguma dúvida? Ok. Tá bom. Eu só achei estranho a 7 porque ela tá de lado, né? Não tá. Não tem problema, você pode colocar o positivo do lado e o negativo embaixo, não tem problema. Você pode inverter, sem problemas. Vamos pegar 2 aqui agora. Quando um gerador de força eletromotriz, olha só, força eletromotriz é uma maneira chiquetê de falar DDP, tá vendo? Olha a unidade. A unidade é volts. Volts é a DDP, é a tensão do meu circuito. Então, já me falou que esse gerador ele possui 12 volts de DDP. Ou seja, o U do meu circuito é 12 volts. É ligado a um resistor de 5,8 ohms. Então, o resistor é igual a 5,8 ohms. E tem uma corrente elétrica de 2 amperes que passa por ele. Aí pergunta assim, a resistência interna desse gerador, ou seja, quanto de energia esse gerador está gastando? Olha só, eu vou fazer aqui, vou fazer de outra cor. Eu vou fazer aqui um U igual a RI. Sem pegar esse aqui, ó. Vamos ver quando esse resistor aqui, olha, a corrente elétrica sai do polo positivo de 2 amperes, atravessa esse resistor e volta para o gerador aqui no polo negativo. Esse resistor, tem alguém pedindo para entrar, peraí. Esse resistor aí, ele tem 5,8 ohms. E passa através dele 2 amperes de corrente. Olha só. Então, 2 vezes 5,8 é 11,6. Uai,
Mas o gerador tem que ter 12, Abud. O gerador tem 12 e o resistor só está recebendo 11,6? Por quê? Porque o próprio gerador está consumindo 0,4. O próprio gerador usa um pouco da DDP dele antes de levar para o receptor. Então é como se eu tivesse um resistorzinho a mais aqui, ó. Esse resistorzinho a mais é como se fosse a resistência interna do gerador. E olha que legal. Eu sei que a corrente elétrica vale 2 amperes. Eu sei, falou no exercício. Eu sei também que esse resistorzinho aqui a mais, que está consumindo energia do meu circuito sem eu querer, eu sei que ele está consumindo 0,4 volts. Então eu vou fazer mais uma conta. Só que eu vou até colocar um Rzinho minúsculo, porque agora eu quero saber quanto vale esse safadinho aqui que está roubando de mim 0,4. Porque o total era 12, mas a hora que eu fiz a conta deu só 11,6. E 11,6 para 12 é 0,4. Quer dizer que eu estou perdendo 0,4 em algum lugar, que seria essa resistência interna do gerador aqui, ó. Então vamos fazer, ó, 0,4 é igual ao R, que eu quero descobrir quanto vale, vezes a corrente, que é 2. Então, olha só, 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 0,4 dividido por 2 é igual a R. Ou seja, essa resistênciazinha safada que está ali dentro do gerador, que está consumindo energia, é 0,4 dividido por 2, que é 0,2 ohms. Olha só que interessante. Deveria ser 12. O próprio problema me falou que é 12. Mas quando eu faço R aqui vezes I, R vezes I dá só 11,6 volts, de um total que deveria ser 12. Então existe uma diferença aí, ó, 12 menos 11,6, existe uma diferença de 0,4 volts que está sumindo do meu circuito, está sendo perdido em algum lugar. Que é onde? É nessa resistência interna. Aí você vai e faz, aplica a primeira lei de Ohm. De novo, U igual a RI, né? Considerando essa resistênciazinha interna, a mesma corrente que atravessa o circuito todo e essa diferença de DDP que você achou. Aí você desconclui que a resistência interna vale 0,12. Entenderam? Entendi. Então vamos para a próxima. Considere o circuito elétrico da figura composto por dois fios condutores e uma pilha de 1,5 volt, uma lâmpada incandescente com resistência elétrica de 2 ohms. Olha só, essa pilha tem 1,5 volt. Esse é o nosso U, é a nossa DDP. A lâmpada, ela tem 2 ohms de resistência. Aí vamos ver, olha só, a gente pode até calcular qual que é a corrente que sai dessa pilha aqui, ó. Para calcular essa corrente, é só aplicar a primeira lei de Ohm, juntando essas duas coisinhas aqui, ó. Vamos fazer? U é igual a RI. Como que eu sei que o U é 1,5? Porque volt é a unidade de DDP. Como que eu sei que o R vale 2? É porque Ohm é a unidade de resistência. Volt é sempre a letrinha U. Essa ferradurazinha aqui é sempre a letrinha R da primeira lei de Ohm. Então vai ficar 1,5 no lugar do U, 2 no lugar do R, aí eu calculo o I. Esse 2 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim,
1,5 dividido por 2 é igual a I. Passou dividindo, né? Então, a minha corrente é o resultado dessa conta. 1,5 dividido por 2, que é 0,75 amperes. Essa é a corrente, acabei de descobrir, essa é a corrente que atravessa o circuito. Vamos ver as alternativas. A intensidade da corrente que passa pelo circuito é de 3 amperes. Mentira. Acabamos de calcular e é 0,75. Então, não é a letra A. Para isso, nós usamos a primeira lei de Ohm. Decore esse trem, gente. Esse trem cai no Enem toda vez. Então, uma questão de física, vocês já vão acertar. U igual a RI. A pilha é um gerador que transforma energia elétrica em energia química. Nós já vimos isso. A pilha faz o contrário. Ela transforma energia química em elétrica. Gerador tem que me fornecer energia elétrica. Ele não pode consumir. Então, o produto final de todo gerador é a energia elétrica. Então, não pode ser elétrica em química, porque aí eu teria o produto final como energia química. Tem que ser energia química em energia elétrica, ok? Então, por isso que não é a letra B. A lâmpada transforma energia elétrica em calor e em energia luminosa. Exatamente. A corrente elétrica atravessa essa lâmpada. Quando a corrente elétrica atravessa a lâmpada, leva consigo a energia elétrica que faz a lâmpada brilhar. Mas todo mundo já viu que a lâmpada não brilha só não, ela esquenta também. Bota a mão lá para você ver. Nem que seja um tiquinho, ela esquenta. Então ela transforma energia elétrica, já que ela é um receptor. O receptor ele utiliza da energia elétrica para fazer outras coisas. Então ela vai pegar a energia elétrica e transformar em calor e energia luminosa. Vamos ver por que as outras estão erradas? A pilha transforma energia elétrica em energia mecânica. Que? A pilha sai andando? Né? Energia mecânica, gente, é energia de movimento. A pilha pega energia elétrica e sai correndo? Não, né? Então não é isso, não. Energia mecânica é energia do movimento dos corpos, nada a ver. Na lâmpada não há transformação de energia. Lógico que há. Né? Não é não há. Claro que há. Há transformação de energia. Ela pega energia elétrica e transforma em calor e em energia luminosa. Ok? Alguma dúvida aí? Não, tá de boa? Vamos lá para a próxima. Tá fluindo, hein? Vamos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me parar. 4. Vocês conseguiram fazer isso aí? Como é que foi? Durante a aula? Ou não? Eu fiz durante a semana. Fez durante a semana, mas conseguiu fazer, né? Pelo menos. Consegui. Ah, então tá de boa. Então vamos lá, ó. Essa aqui tá aqui, 3. Você acertou todas até agora ou errou alguma? Dessas 3. Ah, se bem que tem gabarito, né? Você vai saber. É, tem gabarito, né? Então dá para saber se acertou ou não e refazer até acertar, né? Mas a resolução então ficou parecida com a minha. Ficou, consegui entender direito. Ah, então tá bom. O gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. Olha só. Quando o tempo é 5 segundos, olha o que o gráfico está falando para a gente. Quando o tempo é 5 segundos, a corrente elétrica vale 20 amperes. Né? Esse é o par ordenado. Então, para um tempo igual a 5, a corrente vale 20. E para um tempo igual a 15, a corrente vale 60. A carga elétrica em coulombs, que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos, é igual a quanto? Ele quer saber o seguinte, imagina que tem um fio, né,
E através desse fio está passando uma corrente. Só que essa corrente, ela varia, né? Ela aumenta à medida que o tempo passa. Então tá cheio de eletronzinho aqui, ó, andando nesse fio. Cheio de portadorzinhos de carga atravessando esse fio, né? Eles vão no sentido da corrente, né? Então eles estão passando aqui, ó, andando aqui, porque você colocou uma diferença de potencial, né? Se criou ali uma corrente elétrica. Quando a gente fala assim, a corrente elétrica nesse condutor, nesse fio, é tantos amperes. O que você está fazendo é falando assim, ó, 1 ampere. Você está falando assim, está passando tantos coulombs por segundo. Peraí, ficou feio meu. 1 ampere é 1 coulomb a cada 1 segundo. Tá? Então, se eu tenho 2 amperes, está passando 2 coulombs a cada 1 segundo. 3 amperes, 3 coulombs a cada 1 segundo. Agora, olha só que legal. Ampere é unidade de corrente, ou seja, letrinha I. Coulomb é unidade de carga. Então, isso aqui é a letrinha Q. E segundo é a unidade de tempo. Opa, letrinha T. Então, eu chego à conclusão que para calcular uma corrente elétrica, eu posso simplesmente fazer a carga que atravessa um determinado condutor dividido pelo tempo. Isso é uma fórmula que eu posso utilizar para calcular a corrente. Só que eu tenho um problema. Aqui, a minha corrente elétrica ela é variável. Ela aumenta com o tempo. Então, eu não posso usar essa fórmula aqui. Essa fórmula só serve quando a corrente elétrica ela tiver um valor constante. Tá? Para você usar essa fórmula, você tem que ter uma corrente elétrica constante. Mas por sorte eu tenho um gráfico. Gente, toda vez que você tiver um gráfico na física, toda não, 99% das vezes que você tiver um gráfico numa questão de física, a área daquele gráfico vai significar alguma coisa. A área desse gráfico aqui, ó, por exemplo, a área, quando eu falo, é o espaço entre a linha do gráfico e o eixo X, tá? Quando a gente fala área do gráfico, é sempre o espaço existente entre a linha do gráfico e o eixo X. Nesse caso, essa área aqui, ó, vou até colocar ela de rosa, ó, ela me dá a carga que atravessou aquele fio. E olha que legal, a área dessa figura aqui nada mais é do que a área de um triângulo, né? E a área de triângulo todos sabemos fazer. Então imagina esse triângulo ali, ó, né? Tem um triângulo aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos parecido ali com a figura. A base dele vale 15. Só você olhar, ó, daqui até aqui vale 15. A altura dele é daqui até aqui, vale 60. Né? Ele é um triângulo retângulo. Então, a área dele, né, essa área aqui dentro dele, ó, ou a área de qualquer triângulo, pode ser calculada como a base dele vezes a altura dividido por 2. Isso é fórmula, né? Fórmula da área de um triângulo. Ou seja, a área dessa figura é a base, que é 15, vezes a altura, que é 60, dividido por 2. 15 vezes 60 é 900, porque 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 10 é 60, 30 com 60 é 90, e aí eu coloco mais um zerinho aqui. Então tá lá. Aí eu divido por 2. Então essa área vai dar 450. Como a área me dá a carga, significa que a carga que atravessa ali é de 450 coulombs, né? E o tempo é de 15 segundos.
Agora sim eu posso falar, né? Eu poderia até calcular uma corrente média e tal, mas eu já cheguei à resposta que ele queria. A área, que na verdade é a carga, ela vale 450 coulombs, letrinha A. Muita gente erra essa questão porque acha que é só multiplicar 60 vezes 15. Mas não é 60 vezes 15, porque a área é a área de um triângulo. Você tem que dividir isso por 2 depois. Entenderam aí todo mundo? Então, quando o gráfico, presta atenção, quando o gráfico for de corrente por tempo, a área vai ser a carga. Então, vamos escrever aqui, ó. No gráfico I por T, a área me dá a carga total. A carga Q total. Ok? Para não esquecer. Tranquilo? Ficou claro aí? Beleza. Você falou que estava tendo muitas dúvidas nessa lista, né? Então está esclarecendo as dúvidas? Essa 5 agora? Então vamos lá nela. Ah, 4. Ah, tá. Mas agora entendeu. Ah, 5 também? Então beleza. Aí vamos lá. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4,0 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. Olha só, ele me deu a quantidade de elétrons e o tempo. A intensidade média da corrente elétrica em ampere, que se estabelece no condutor, corresponde a... Bom, a gente sabe que a corrente elétrica pode ser calculada como a carga dividido pelo tempo. Mas ele não me deu a carga. Ele deu a quantidade de elétrons e o tempo. Aí a gente tem que lembrar de uma das primeiras aulas nossas desse ano, que falava o seguinte: quando eu quero calcular a carga, eu posso pegar a quantidade de elétrons ou o número de elétrons, que é n, e multiplicar pela carga de cada elétron. Lembra disso? Olha só, a quantidade de elétrons está aqui, ó. Esse é o nosso n. N na física é quantidade, né? Então a carga vai ser 4,0 vezes 10 a 18. E o que é esse Ezinho aqui? O Ezinho é exatamente esse número que ele me deu, é a carga elementar. Então eu vou pegar 4,0, que é o n, vezes 10 a 18, a quantidade de elétrons, e multiplicar pela carga que cada elétron transporta, que é 1,6, vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a minha carga vai ser de 4 vezes 1,6, 6,4. 10 a 18 com 10 a menos 19, você conserva a base e soma os expoentes. Vai dar menos 1, porque mais 18 com menos 19 é menos 1. Então eu tenho uma carga de 6,4 vezes 10 a menos 1 coulombs. O exercício me falou que o tempo vale 20 segundos. Então eu tenho as duas variáveis da minha equação de corrente. Eu sei quanto que vale a carga, tá ok, e sei quanto que vale o tempo, ok também. Então agora é só calcular a corrente. A corrente vai ser a carga, que é 6,4 vezes 10 a menos 1,
dividido pelo tempo. Olha só, eu não vou escrever 20, eu vou escrever 2 vezes 10. É a mesma coisa, né? Por quê? Porque facilita a minha vida. 6,4 dividido por 2 é 3,2. 10 a menos 1 dividido por 10 elevado a 1, porque 10 e 10 elevado a 1 é a mesma coisa. É 10 elevado a menos 2. Por quê? A regra é o expoente de cima, que é menos 1, menos o expoente de baixo, que é mais 1. Quanto que é menos 1? Menos mais 1. Menos 2. Então, é 3,2 vezes 10 a menos 2 amperes. Essa é a corrente que atravessa esse condutor. Mas antes, eu precisei usar a lei da quantização de carga para conseguir calcular qual é a carga, porque eu consigo calcular a corrente se eu souber a carga e se eu souber o tempo. Eu não tinha a carga, eu tive que calcular a carga antes e depois calculei o tempo. Então dá 3,2 vezes 10 a menos 2 amperes. Ok? Tranquilo? Vamos agora para 6. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual do celular, de um telefone celular, diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de quê? Nós vamos ter que lembrar de várias coisas aqui para resolver essa questão. A primeira coisa que a gente já viu hoje, que eu já falei para vocês, é que 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. É a primeira coisa. A segunda coisa é que esse mzinho, ele significa, a gente lê ele como mili, e que na verdade ele significa 10 elevado a menos 3. E a gente tem que lembrar que o H é hora, e que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. Né? 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, juntando essas duas informações, a gente chega nisso aqui, né? Porque são 60 minutos, cada minuto com 60 segundos, então 1 hora vai ter um total de 3.600 segundos. Por que eu preciso saber disso? Por causa disso aqui, olha só o que está escrito ali. 1.500 mAh. Então é 1.500 mili vezes 10 a menos 3 ampere, coulomb por segundo, e hora, 3.600 segundos. O mili virou 10 a menos 3. Ampere virou coulomb por segundo, igual a gente sabe que pode. E hora virou 3.600 segundos. Olha a matemática acontecendo aqui agora. Coulomb por segundo multiplicando segundo, segundo corta. O que sobrou? 1.500 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600 coulomb. A única unidade que sobrou é uma unidade de carga. Então, o que eu vou ter? Olha só, 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, o que está escrito aqui é 1.500 vezes 10 a menos 3 ou 1.500 dividido por 1.000, que é a mesma coisa que 1,5. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,5. Então, é 1,5 vezes 3.600. Então, multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1.000 é exatamente a mesma coisa.
1,5 vezes 3.600 é a mesma coisa. Quando você for multiplicar qualquer número por 1,5, é só você pegar a metade dele e somar nele. Quanto que é 3.600 mais a metade de 3.600? 3.600, a metade dele é 1.800. Né? Então, quanto que é 3.600 mais 1.800? Então, multiplicar por 1,5 é a mesma coisa que pegar metade de um número e somar nele. 4 vezes 1,5 é 4 mais 2, porque metade de 4 é 2, então dá 6. 8 vezes 1,5, metade de 8 é 4, então 8 mais 4 é 12. Gravem isso para facilitar as contas. Então, eu vou ter um total de 5.400 coulombs, letra C. Questãozinha do Enem. Então, você tinha que lembrar que mili é 10 a menos 3, que ampere é coulomb por segundo, que hora é 3.600, para você chegar na resposta certa da questão. Entenderam agora? Ficou claro? Ou ficou alguma dúvida? Última, ó, tá certinho, ó. Beleza, não vou tomar nenhum segundo da aula da outra professora. Quem que é essa semana? Depois de mim, é a Joana ou a Lohana? Nossa digníssima vereadora, que chique, hein? Privilegiados vocês. O choque elétrico, ela tá fazendo um. Fala, olha que ela entrasse e fala assim: o Abud te mandou um abraço e um parabéns pela sua ótima gestão. Tá? Quero que vocês esqueçam de falar isso com ela para mim, não. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. Todo mundo aqui já tomou um choque na vida, né? Acho que é impossível uma pessoa chegar, né, na nossa idade assim sem nunca ter tomado um choque. Só se a pessoa tiver morar dentro de uma redoma de vidro, né? Não tem como. Choque é ruim. As consequências de um choque vão desde um simples susto, que a maioria de nós já tomou, até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para um corpo humano, essa resistência varia de 1.000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando a sua casa com água molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Opa! U é igual a 120 volts. A pele dela está molhada, então eu vou usar a resistência de 1.000 ohms. R igual a 1.000 ohms. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo dessa pessoa? Uai, URI. Só usar o URI, né, que é a primeira lei de Ohm. A DDP vale 120. A resistência vale 1.000, como diria meu avô. E a corrente eu não sei. Eu vou pegar esse 1.000 e passar para o lado esquerdo. Como ele está multiplicando o I, ele passa dividindo o 120. Então vai ficar 120 dividido por 1.000 é igual a I. Dividir por 1.000 é a mesma coisa que pegar o 120, colocar uma vírgula assim, ó, escreve 120,0. Tá? Ó, o Matheus Messi está entrando aí. Será que ele é parente do jogador? É a mesma coisa de você pegar a vírgula, dividir por 1.000, é andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então vai ficar assim, ó, 1, 2, 3. Né? Só que, vocês lembram que eu falei agora há pouco que dividir por 1.000 e multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa? Acabei de falar isso, né? Dividir por 1.000 ou multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa. E eu também acabei de falar aqui que 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili. Então, 120 vezes 10 a menos 3 amperes é a mesma coisa que 120 miliamperes. Letrinha B. Chique demais, não é? Física é bom demais, não é, gente? É massa demais. Pode falar. Não é verdade? Fala que sim, gente. Fala que sim.
Então, galera, olha só. Próxima aula a gente vai andar um pouquinho a mais, a gente vai ver os circuitos em série, como calcular identificar que um circuito está em série, né? E como calcular a resistência equivalente e as DDPs em um circuito em série. Combinado? Tranquilo, gente? Tá? E aí eu sempre vou mandando lista de exercícios para vocês, a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai com calma até o dia do Enem, para que a gente consiga vencer essa prova, né? Essa prova aí, todo mundo vai conseguir a vaga tão sonhada. Lembrando que mesmo se você tiver conseguido isenção da taxa do Enem, você tem que fazer a inscrição. Nunca é demais lembrar. E as inscrições já estão abertas, tá, galera? Então, por favor, não deixem para a última hora. Entrem lá, façam essa inscrição, confirmem a inscrição, porque não, imagina, você esquece. E aí você está estudando o ano inteiro, né? Vamos lá, gente, ó. Força, foco e fé, tá? E se cuidem aí, usem máscara e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, galera. Até mais. Um abraço para todos e todas. Boa noite, professor. Boa noite. Tchauzinho. De nada. Obrigado vocês pela presença.